Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para mais um vídeo. Quero trazer aí a quarta aula, né, para que possamos estar compartilhando aí conhecimento, né, com os irmãos, né, trazendo aí, falando sobre teologia para iniciantes. Não estamos aqui fazendo um curso, não é um curso em si, mas compartilhando conhecimento, ok? Uma maneira de estar abençoando os irmãos, para você que está começando aí nos estudos teológicos. Nós estamos estudando aqui, fazendo nossos estudos baseados no livro de Maya Pilman, conhecendo as principais doutrinas da Bíblia. Mas se você não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever, não deixe de dar o like, de comentar, ok? E nós estamos aqui na página 24, você que tem o seu livro, você que está nos acompanhando aí, já assistiu a primeira aula, a segunda, a terceira. Estou na página 25, melhor dizendo, lá no finalzinho do parágrafo onde diz, está falando sobre as escrituras, né? Essa revelação é provável, falando da revelação das Sagradas Escrituras, ok? Diz assim a palavra, ou melhor, diz assim o livro. Na natureza temos a revelação de Deus que se alcança pela razão. Mas quando o homem está algemado aos seus pecados e a alma está sobrecarregada, a natureza e a razão são impotentes para trazer alívio e esclarecimento. Que os homens da razão testifiquem. Kant, um dos maiores pensadores de todos os tempos, disse acerca dos cristãos: fazem bem em basear sua paz e piedade nos evangelhos, porque somente nele está a fonte das verdades profundas e espirituais, depois de a razão haver explorado em vão todas as possibilidades. Outro filósofo de renome, Hegel, quando estava no leito de morte, não permitiu que se lesse nenhum outro livro para ele a não ser a Bíblia. Ele disse que, caso sua vida fosse prolongada, a Bíblia seria o único livro que estudaria, pois nele encontrara o que a razão não lhe pudera proporcionar. Se existe um Deus bom, conforme cremos, é razoável crer que ele conceda às suas criaturas uma revelação pessoal de si mesmo. Então, um dos atributos, né, uma das virtudes, nós na teologia chamamos atributos de Deus, é a bondade, certo? Deus é bom, fato. 1 João 4 diz que Deus é amor, Deus é bondoso, ok. Então, justamente por ele ser bondoso, é óbvio que ele há de se revelar às suas criaturas. Embora o homem esteja na sua depravação, seguindo aí o caminho de morte, cego pelo pecado, Deus ainda deseja que este mesmo homem venha salvar-se. Então ele se revela, ok? Através das Sagradas Escrituras. É uma revelação pessoal acerca da pessoa de Deus, certo? David Clarke declara: não podemos crer que um pai se oculte para sempre de seu filho, sem nunca se comunicar com ele. Tampouco podemos imaginar um Deus bom que retivesse o conhecimento do seu ser e de sua vontade, ocultando às suas criaturas que ele criara à sua própria imagem. Deus fez o homem capaz e desejoso de conhecer a realidade das coisas. Será que ele ocultaria uma revelação que satisfizesse esse anseio? A antiga mitologia egípcia conta a história da fabulosa esfinge, que propunha enigmas aos viajantes, mas matava aqueles que não a podiam decifrar. Não é plausível que um Deus amoroso e sábio permita que o homem pereça perplexo diante do enigma do universo, por falta de conhecimento. Sim, as Sagradas Escrituras, Deus move os homens para escrevê-las justamente para isso, queridos. Para que este homem não pereça sem um conhecimento. O Evangelho está sendo pregado a toda criatura. Com o advento, você há de concordar, da internet, mais do que nunca, a palavra de Deus tem sido disseminada. É impressionante. A internet foi uma invenção humana que Deus permitiu que isso acontecesse, né, para justamente cooperar na divulgação do Evangelho. Para você pregar o Evangelho, antes da internet, era necessário o tete a tete, o corpo a corpo, não é verdade? Hoje você tem, né, a internet. Podemos dizer também que a televisão, né, no meado do século XX, a invenção da TV,
trouxe também essa possibilidade de se alcançar as massas através da pregação do Evangelho. E através dessa pregação, a palavra de Deus está sendo revelada, está sendo exposta. Eu estava vendo um documentário há alguns dias falando sobre a pregação do Evangelho no Irã, que é um país muçulmano, mais de 70 milhões de habitantes, sua maioria islâmica, certo? E os iranianos têm crentes lá, estão se convertendo. A pregação do Evangelho é proibida, mas tem muitos cristãos secretos pregando o Evangelho, se encontrando às escondidas para cultuar, para bendizer o nome do Senhor, para compartilhar das boas novas. E muita gente está conhecendo Jesus também através das programações de pregadores norte-americanos. Olha só que interessante. Como assim? Porque lá o governo precisa autorizar o cidadão iraniano se ele pode ter uma antena parabólica na sua casa. Mas não tem como controlar isso, são 70 milhões de habitantes. Então muitos iranianos colocam antenas parabólicas piratas, podemos assim dizer, sem o concedimento do governo. Então eles conseguem captar a programação dos Estados Unidos com os pregadores pregando em inglês, legendado para o idioma deles, eles estão se convertendo, vendo. Olha só que impressionante. Deus fazendo uma grande obra, não somente no Irã, mas em muitos países também onde o Estado Islâmico domina, certo? Diz aqui, ó, o Dr. Rogers descreve: a inteligência divina nos leva a crer que Deus adaptou os meios ao fim e que ele finalmente coroará essa natureza religiosa com uma religião sobrenatural. A benevolência de Deus nos conduz a esperar que ele solucione a grave perplexidade e evite o perigo para suas criaturas. A justiça de Deus nos conduz à esperança de que ele fale de forma clara e com autoridade a nossa consciência. Essa revelação seria por escrito. É razoável que a mensagem de Deus se personificasse em um livro, como disse o Dr. Kaiser. Os livros representam o melhor meio de preservar a verdade em sua integridade, a fim de transmiti-la de geração após geração. A memória e a tradição não são confiáveis. Portanto, ao dar ao homem a sua revelação em forma de livro, Deus agiu com a máxima sabedoria e também de um modo bastante comum. Pelo que podemos ver, de nenhuma outra maneira ele poderia ter entregue à humanidade um padrão infalível que fosse acessível a todos os homens, que continuasse intacto ao longo dos séculos e do qual todos os povos pudessem obter a mesma norma de fé e prática. Isso é importante também dizer. A maioria dos estudiosos concordam. Jesus morre, né? A Bíblia diz que Jesus morre com 33 anos. Então, na primeira, segunda, terceira década, ali nos primórdios da igreja primitiva, não havia ainda escritos, certo? Os primeiros 10, 20 anos, né? Acredita-se que a primeira epístola a ter sido escrita, alguns creem que tenha sido a primeira Tessalonicenses, né? No final ali da década de 40. Então vamos colocar aí 33, 43, quase 20 anos depois, houve, digamos, o primeiro escrito, uma epístola para uma igreja, direcionada para uma igreja. Acredita-se que em meados da década de 50, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios foi escrita. Então se passaram mais de 2 décadas até termos assim documentos que trouxessem a doutrina, ensinamento, trouxessem uma direção de como a igreja deve se comportar. Eu costumo dizer que Paulo é um dos maiores decodificadores de Jesus, um dos maiores intérpretes de Jesus. Então, percebe? Então, nos primeiros anos, houve, digamos assim, uma tradição oral. Os ensinamentos de Jesus foram passados de forma oral, os discípulos contando uns aos outros. Lembre-se, Jesus nunca escreveu nenhum livro, certo? Então, nos primeiros anos da igreja primitiva, houve essa tradição oral. A igreja primitiva, obviamente, estudava o Antigo Testamento, perfeito? Mas no que diz respeito à vida da igreja cristã, todos os ensinamentos eram de forma oral, até que as primeiras epístolas pudessem ser escritas e começaram a circular. Perfeito? Então, houve essa questão inicial
E o autor aqui faz essa citação, está correto. Deus entende, pela sua infinita sabedoria, que uma das melhores maneiras de se preservar a sua verdade é através da forma escrita. Percebe-se? 2000 anos da história da igreja e já se tentou destruir as escrituras, a palavra de Deus, quantas vezes? Na Idade Média, na Inquisição Católica, quantas foram as vezes que foram apreendidas Bíblias, ao povo não era concedido ler as escrituras, fazia-se pilhas de Bíblias que tinham sido confiscadas, impressas e confiscadas, e queimava-se na praça para que as pessoas não pudessem conhecer a verdade, né? Então Satanás tentou de todas as formas destruir a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus escrita, né, no coração, escrita de forma no papel que fique preservado para a posteridade, né? Sabe-se que a Bíblia já foi traduzida para mais de 2000 idiomas e dialetos. É muita coisa, é muita coisa. Várias nações, vários povos, né, várias culturas já receberam no seu idioma, várias tribos, né, a mensagem do Evangelho da Cruz. Ok? Continuando na página 27, no segundo parágrafo, diz o seguinte: é razoável concluir que Deus inspiraria seus servos para que registrassem verdades que não podem ser descortinadas pela razão humana. E, finalmente, é razoável crer que Deus tivesse preservado, por sua providência, os manuscritos das escrituras bíblicas que tivessem influenciado sua igreja a incluir no cânon sagrado somente os livros que fossem divinamente inspirados. Então é importante você saber isso, tá? Que temos o nosso cânon, né? A palavra cânon significa vara no original, vara de medir. Passou a ser uma palavra para se referir a todos os livros da Bíblia, né? É como se tivesse essa palavra ganhado uma nova conotação, tipo assim, como se tivesse recebido o termo de padrão, ou seja, qual é o padrão das escrituras hoje? É o nosso cânon. Nosso cânon é formado por 39 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo, formando um total de 66, certo? Então esses livros são chamados de livros, não sei se está dando para enxergar, acho que dá, né? Canônicos, certo? São 66 livros. Perfeito? E existem os chamados livros apócrifos. Esses livros apócrifos nós não consideramos inspirados. São livros assim que algumas pessoas recomendam a sua leitura para edificação, para conhecimento histórico, né? Mas nós não consideramos esses livros inspirados por Deus, certo? Então eles são chamados de apócrifos. Ok? Que tem várias traduções. Você pode traduzir apócrifo por obscuro. Tem outras traduções também, obscuro. Mas coloca aí no seu entendimento que o livro apócrifo seria aquele que não é inspirado. Os católicos não acreditam desta maneira. No século XVI, lá no Concílio de Trento, que foi um concílio organizado pela Igreja Católica depois da Reforma Protestante, né? O Concílio de Trento é chamado de Concílio da Contra-Reforma, foi uma resposta dos católicos da Reforma Protestante. Ele estabeleceu que os livros apócrifos iriam entrar no cânon do Antigo Testamento, ok? Então esses livros apócrifos, eles estão inseridos na Bíblia Católica no Antigo Testamento. É por isso que a Bíblia Católica ela tem um maior número de livros, ela é bem mais grossa, que entra lá primeiro Macabeus, segundo Macabeus, livro de Judite, livro de Tobias, acréscimos do livro de Daniel, perfeito? Então, os católicos não gostam, eles até ficam chateados, né? E não quando nós nos referimos a esses livros como livros apócrifos, ok? E chamam de livros deuterocanônicos.
canônicos. A palavra deutero, do grego, significa segundo, canônicos, né? Ou seja, seria uma espécie de segunda leva de livros canônicos. Mas também é importante frisar que a Igreja Católica não acrescentou assim, nenhum livro, nenhum evangelho apócrifo, nenhuma epístola apócrifa, não inseriu no Novo Testamento. Apenas livros apócrifos foram inseridos no Antigo, né? Lembrei outro livro também que é muito semelhante ao livro de Provérbios, que é o livro de Eclesiástico. Perfeito? O livro de Eclesiástico, interessante também a sua leitura, né? Se você tem esse desejo de conhecer essa literatura judaica, mas lembrando, não é um livro inspirado para você abrir e pregar, você fazer citação, ensinando na escola bíblica dominical, não é, perfeito? Porque ele não é considerado um livro canônico, apenas para os católicos. E detalhe, olha só que interessante, eles só introduziram esses livros apócrifos no século XVI. Então a Igreja Católica aí, se oficialmente difundada, a Igreja Católica tem, aí bota aí no século IV, digamos assim, a Igreja começou a tomar moldes e formas do que é hoje a Igreja Católica, mas muito mais no século V em diante, né? Então você bota aí do século V até o século XVI, foram 11 séculos que a Igreja Católica viveu sem estes livros apócrifos inseridos na sua coleção de livros da Bíblia, certo? Então é algo recente, do século XVI para cá, ok? Muito bem, seguindo mais aqui, estou aqui na página 27, onde ele vai vai falar sobre a inspiração das Escrituras. É possível que haja uma religião divina com uma literatura inspirada. O professor Francis Payton observa: se, fundamentado apenas no testemunho histórico, for possível provar que Jesus operou milagres, pronunciou profecias e proclamou sua divindade, se for possível demonstrar que ele foi crucificado para redimir os pecadores, que foi ressuscitado dentre os mortos e que fez com que o destino dos homens dependesse de aceitá-lo como seu salvador, então, quer os registros sejam inspirados, quer não, ai daquele que descuidar de tão grande salvação. Ok? Diz mais: todavia, não tomaremos mais tempo com isso, pois não existe nenhuma dúvida quanto à inspiração da Bíblia. Toda a Escritura é inspirada por Deus, literalmente, é dado pelo sopro de Deus, declara Paulo em 2 Timóteo 3,16. Pedro escreve: pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Interessante que esse termo impelido, lá no original grego, a palavra, ela designava a barcos de vela, que eram impelidos pelo vento para que eles pudessem navegar. Pedro utiliza da mesma palavra para dizer que homens santos de Deus foram impelidos, foram impulsionados pelo Espírito Santo para fazer o que eles fizeram, que foi escrever as Escrituras Sagradas. Não foi algo da cabeça deles que eles inventaram. Ok? Diz mais aqui: Webster define inspiração como a influência sobrenatural do Espírito de Deus sobre a mente humana, pela qual os profetas, apóstolos e escritores sacros foram capacitados a expor a verdade divina sem nenhum erro. Essa expressão também aqui, eu vou pegar também essas questões, algumas palavras assim que soam estranhas para você, iniciante, né? A palavra, por exemplo, sacro ou sacra, música sacra, você já ouviu falar? Escritos sacros, significa isso, santos. Santo, ok? Sacro é o mesmo que santo. Então, às vezes, pode soar estranho aos seus ouvidos. Escritores sacros, ou seja, escritores santos. Interessante, o Webster define a inspiração como a influência sobrenatural do Espírito de Deus sobre a mente humana, pela qual os profetas, apóstolos e escritores sacros foram capacitados a expor a verdade divina sem nenhum erro. Então, nós cremos piamente, como foi dito na aula passada, na inerrância das Sagradas Escrituras. Foi uma influência sobrenatural do Espírito Santo na mente desses homens. Como eu disse aqui, eles não escreveram aquilo que eles queriam. Foram impulsionados. Foi uma influência sobrenatural, sobre-humana, né?
de Deus na mente destes homens, de modo que eles trouxeram exatamente a vontade humana para os seus escritos, de modo que ali está preservado para nós há milhares de anos, ok? Diz mais aqui, segundo o Dr. Galsen, inspiração é o poder inexplicável que o Espírito Divino exerce sobre os autores das Escrituras, ok? Inspiração, vou repetir. Segundo o Dr. Galsen, inspiração é o poder inexplicável que o Espírito Divino exerce sobre os autores das Escrituras, ao guiá-los até mesmo no emprego correto das palavras e ao preservá-los de todo erro, bem como de qualquer omissão, ok? Dr. William Evans também escreve a respeito da inspiração. A inspiração divina, conforme definida por Paulo nessa passagem, é a forte inspiração espiritual de Deus sobre os homens, capacitando-os a expressar a verdade. Assim, Deus fala por intermédio dos homens e, por conseguinte, o Antigo Testamento é a palavra de Deus, como se o próprio Deus tivesse falado cada palavra do livro. É importante frisarmos e colocarmos para os irmãos que, pelo fato de nós estarmos vivendo a nova aliança, não significa que o Antigo Testamento deve ser de todo desprezado, ok? O que nós não somos como cristãos vivendo na nova aliança, não somos obrigados mais a praticar, são determinadas leis, né? Leis sanitárias, leis que foram estabelecidas diretamente para Israel, como a guarda do sábado. Hoje nós não somos considerados imundos, impuros, se tocarmos numa pessoa morta, mas naquele tempo era, ok? Outra coisa, uma mulher se tornava impura, né, durante o período menstrual, ou seja, o marido não podia chegar perto, tocar numa esposa, porque ela era considerada impura por estar menstruando. Isso é válido para hoje? Não, essas coisas foram abolidas. Todavia, existem princípios espirituais eternos. Por isso que nós não nos tornamos crentes, somos cristãos, vivemos a nova aliança, temos uma nova aliança com Jesus, temos como escrito base o Novo Testamento, mas você não pega o Antigo Testamento e rasga e joga fora. Está ali, Antigo Pacto, Antiga Aliança. Paulo vai dizer que a lei, o Antigo Testamento, serviu de aio. Essa palavra aio, né, que foi traduzida por aio, né, algumas Bíblias diz condutor, é uma palavra que está lá no grego, que significa paidagogos. Essa palavra, escrevi no terceiro, deixa eu escrever mais embaixo aqui. Aqui, ó. Paidagogos. Daí vem a palavra pedagogo, pedagogia, educação. Olha só o que Paulo está dizendo. A lei, o Antigo Testamento serviu de aio, numa tradução portuguesa. Paidagogos, lá no original, certo? O que significa isso? A lei serviu de condutor ou de educador. A lei educou, a lei conduziu, preparou os homens para a nova aliança. Ok? Então, por isso nós, ao nos convertermos, ao nos tornarmos cristãos, nós não podemos ignorar e nem descartar o Antigo Testamento. Pelo contrário, existem princípios eternos ali. Lutero que dizia isso, Martim Lutero, que ele conseguia enxergar em todos os livros do Antigo Testamento, ele conseguia enxergar Jesus. Porque todos os livros do Antigo Testamento apontam para o Messias. Então, quando você vai pregar sobre o Antigo Testamento, você vai ensinar, você tem que olhar com os óculos, com as lentes do Novo Testamento. Tudo que você lê no Antigo, você precisa ler com as lentes do Novo. Perfeito? Por exemplo, do Decálogo ali, que é o resumo da lei, dos 10 mandamentos, todos os mandamentos, eles se repetem no Novo. Todos os 10 mandamentos. Com exceção do 4º, que é a guarda do sábado. Por que não se repete no Novo Testamento? Porque Paulo não obriga suas igrejas a guardar o sábado. Por quê? Está bem claro, né?
Porque o sábado foi uma aliança que Deus estabeleceu com Israel tão somente. Para nós, gentios da nova aliança, o sábado tem uma representação. O que representa? Representa o descanso eterno, porque a palavra sábado vem do hebraico Shabbat, do grego sabaton, ok? Então, que significa descanso. Então, o sábado tem para nós um outro significado. Nós temos descansado em Deus, entendido que um dia nós herdaremos a vida eterna, e a vida eterna simboliza esse descanso que já era obrigado a ter um dia para poder cultuar o Senhor. Existem muitos acusadores dizendo que é errado, que é pecado cultuar a Deus no domingo. Os adventistas do sétimo dia ensinam isso, que é um erro, que isso foi criado por Constantino e tal, que seria um equívoco, né? Então, Paulo vai nos ensinar também lá em Colossenses capítulo 2, verso 18, que nós não devemos ser manipulados por ninguém. Os judaizantes estavam tentando manipular a igreja de Colossenses e falaram: ninguém manipule vocês com questões de data, de guardar dias, né? Não, estamos numa nova aliança, não somos obrigados a viver esse jugo. Perfeitamente? Ok? Então vamos ficar por aqui para esse vídeo não ficar muito longo. Na próxima aula nós vamos continuar falando um pouco mais sobre as Escrituras Sagradas. Deus te abençoe. Se inscreva no nosso canal. Não esqueça de dar o sininho aí para você receber as notificações. Nos abençoe compartilhando este vídeo. E até a próxima em nome de Jesus.